Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, que a paz do Senhor esteja com você. Eu gostaria de ler um texto muito conhecido de Lucas, no capítulo 10. É uma parábola que Jesus conta, mas ele conta a parábola depois que ele tem uma conversa com o mestre da lei. E o título da parábola é a parábola do bom samaritano. O texto está em Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Bom, a parábola do bom samaritano não carece de uma introdução. Aqui o diálogo é entre Jesus e um doutor da lei, um especialista em Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lucas é o único evangelista a narrá-la e por isso nós devemos muito a ele, por nos ter deixado essa preciosidade. A lição que Jesus quer dar aqui é muito clara. O amor é manifesto através do exercício da compaixão e da misericórdia. O amor é mais que um sentimento de pena, muito mais. É uma atitude em direção ao outro, onde empregamos todos os recursos que podemos para preservar a vida do outro. Nos versículos anteriores, Jesus havia dado uma missão aos seus discípulos: ir e anunciar o reino. Eles retornam alegres, porque pelo nome de Jesus até os espíritos se lhes são sujeitos. Jesus ajusta então a expectativa deles, dizendo que o motivo da alegria não deve ser o poder, mesmo porque o poder não está neles, mas em quem os enviou. Então o motivo da alegria deve ser o fato de ter o nome escrito no livro da vida. Por outro lado, Jesus também se alegra em ver esse tempo se cumprir, onde homens normalmente desprezados pela sociedade seriam instrumentos de Deus e o veriam e se relacionariam com o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Jesus está provavelmente na região de Betânia ou em Betânia, pois o verso 38 diz que ele entrou em casa de Marta, Maria e consequentemente Lázaro. Neste momento se levantam o doutor da lei, numa indicação de que todos estavam sentados ouvindo a Jesus. A lei era a especialidade desse homem, então ele pretende testar Jesus nos conceitos da lei para tentar desmascará-lo. Ele traz à tona uma das mais discutidas questões judaicas: que farei para herdar
a vida. É a mesma questão levantada pelo jovem rico no capítulo 18. E é curioso como Jesus nos faz rever a maneira como estamos vivendo. A resposta de Jesus para ele é: o que está escrito na lei, que é a sua especialidade? Como lês ou como a interpretas? Sabendo que está sendo tentado, Jesus faz com que o doutor da lei a interprete e, a partir dessa interpretação, faça uma autoavaliação, uma introspecção, ou seja, já que você interpreta dessa maneira, viva também dessa maneira. E aqui eu quero tirar a primeira lição. É que, diferente da relativização que fazem por aí das Escrituras, só tem uma maneira de ler e interpretar a Bíblia. Não é a minha, não é a tua, é da maneira como ela foi escrita. Jesus elogia o doutor da lei, porque ele interpreta corretamente a lei. Agora só resta pôr em prática a sua interpretação. E é aqui que o caldo entorna para o nosso lado, irmãos. Porque é exatamente o tempo que vivemos. O que tem me chocado nos nossos dias é a quantidade de crentes que sabem interpretar as Escrituras, sabem o que devem fazer, mas não o fazem. Eles vivem uma dicotomia entre aquilo que eles sabem e aquilo que eles sentem. Essa semana, conversando com um casal, um dos cônjuges me chamou em particular e disse o seguinte: olha, eu sei que é errado, mas eu estou pensando em divórcio. Eu sei que o casamento é para a vida inteira, eu sei que ninguém se casa para se separar, mas eu não aguento mais essa situação. Daí eu perguntei: tem adultério? Tem violência ou agressão? A pessoa disse não. Então, quando eu ia seguir com o raciocínio, a pessoa se antecipou e disse: mas eu cansei. Eu sei de tudo isso, mas cansei. Percebe, irmãos? Ela sabe, mas não põe em prática. É como se essa pessoa estivesse dizendo assim: eu sei de tudo isso, mas eu não quero sentir o que eu estou sentindo. O que eu quero é me livrar desse sentimento, custe o que custar, sabendo que vou pagar um preço por isso. Agora Jesus vai responder ao escriba. Ele diz: se você viver com aquilo que você sabe, você entra na vida eterna. Agora, se viver com o que você sente, e aliás, aquilo que você não sente, porque Jesus vai tratar a falta de compaixão dele com o próximo, se viver de acordo com aquilo que você sente, está condenado. E nós não erraríamos se disséssemos que ele está atrás de uma lista de regras para observar. E Jesus está ensinando que a vida eterna não é a observância de regras, mas é uma vida no amor. E o doutor da lei entende isso, mas ele se sente condenado pelas palavras. Agora ele vai se justificar. Ele diz: quem é o meu próximo? Ora, nós já sabemos que o nosso próximo é todo aquele que está à nossa volta, todo aquele que, estando ou se aproximando de nós, tem uma necessidade, independente da etnia, da classe social, da religião, da filosofia, ainda que não mereça a nossa ajuda ou que tenha causado a própria necessidade. Ele continua sendo o nosso próximo e necessitado do nosso amor. Mas o que me chama ainda mais atenção no texto é a forma ou a intensidade que devemos amar. Jesus vai resgatar o padrão do Antigo Testamento. O amor ao próximo deve ser na mesma intensidade com que eu me amo. Como eu devo amar ao próximo, Jesus? Como você se ama. Então a pergunta a ser feita é: você se ama? Você se ama ou está apegado à vida? Porque alguém que ama a si mesmo
preza pelo cuidado e zela pela própria vida. Claro, corpo, alma e espírito. Essa pessoa busca um equilíbrio. E o que temos visto nos nossos dias são pessoas que zelam excessivamente pelo corpo ou pela alma e nada pelo espírito. Uma pesquisa da Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva, ela registrou o aumento de plásticas em mulheres com menos de 30 anos. Em 2011, por exemplo, essa mesma academia registrou um aumento de 71% em cirurgias plásticas no queixo em meninas entre 15 e 17 anos, para ficarem mais bonitas nas selfies. A historiadora Joan Bromberg publicou um estudo só com mulheres sobre as promessas de ano novo que elas se fazem. Uma delas registrou em seu diário o seguinte, abre aspas, vou tentar melhorar em todos os aspectos possíveis. Vou perder peso, trocar as lentes, já cortei o cabelo, comprei maquiagem boa, roupas e acessórios novos. Fecha aspas. É curioso que para essa moça, melhorar em todos os aspectos envolve apenas um, a aparência. Quem se ama cuida de si, da aparência, claro, mas prioriza o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Nós não nos amamos adequadamente porque estamos insatisfeitos. Existe uma narrativa nos nossos dias que nos ensina que não somos nem temos aquilo que potencialmente poderíamos ser ou ter. Há uma frase extremamente enganosa na sociedade que afirma que podemos ser o que quisermos, que todos nós temos capacidade para isso. Bom, se isso é verdade, todos deveríamos ser gênios em matemática, instrumentistas virtuosos ou esportistas famosos. Não nos amamos porque estamos insatisfeitos com o nosso corpo, vida financeira, com o nosso emprego, com a nossa casa, com o nosso carro, com os nossos amigos, com o nosso casamento, com as nossas roupas e assim por diante. Perdemos a nossa identidade, perdemos a alegria da salvação. Nós ensinamos nossos filhos a escolherem suas profissões pela quantidade de dinheiro que vão ganhar. Resultado? A maioria deles abandonam a vocação de Deus e até mesmo os estudos para começarem a trabalhar mais cedo do que deveriam. Afinal, eles têm que fazer o próprio dinheiro. Pouquíssimos de nós guiam os filhos no árduo caminho do descobrimento de sua vocação e da vontade de Deus para a vida deles. Os estudos mostram que este é o grande motivo de os nossos filhos se tornarem adictos. A droga, seja ela qual for, é uma porta de escape da vida. Vida esta que é dura. Afinal, me disseram que eu poderia ser o que eu quisesse, mas a realidade prova o contrário. Isso faz com que busquemos no prazer uma forma de compensar essa ansiedade, essa busca e a frustração com a vida. O resultado é uma geração de drogadictos. Perdemos a identidade. Ensinamos nossos filhos a serem excelentes profissionais, mas péssimos servos do Senhor. Fazemos o maior esforço para colocar os nossos filhos na melhor roupa, mas não colocamos o mesmo esforço para colocá-los no céu. Queremos dar a eles a oportunidade de estudar na melhor escola que podemos pagar, mas não queremos dar a eles a melhor educação que eles podem ter. Fica aqui a pergunta. Você se ama? Se a resposta for sim, eu preciso te fazer outra pergunta. Você se ama com um amor egoísta, fruto de uma natureza caída, ou com um amor que Deus derramou em nosso coração, Romanos 5,5, que traz equilíbrio no amor próprio e torna esse amor altruísta?
Eu não sei se você lembra, mas o mesmo rei Ezequias, que recebeu a notícia de morte através do profeta, que orou ao Senhor e o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Esse mesmo rei, depois de ser repreendido pelo profeta Isaías, quando ele mostra tudo o que ele tinha para os mensageiros babilônicos, ele recebe uma outra notícia do profeta. E o profeta diz para ele: porque você fez isso, isso que mostrou toda a tua casa, todo o teu tesouro, virão dias em que tudo isso que você tem será levado para a Babilônia, até mesmo os teus filhos. Diante dessa palavra do profeta, sabe qual foi a atitude do rei? Boa é essa palavra. O importante, parafraseando o texto, é que eu terei paz nos meus dias. Em outras palavras, os meus filhos e o povo que se lasquem. Eu nem estarei mais vivo quando isso acontecer. Queridos, será que nós estamos vivendo como Ezequias? Estamos diante da maior crise social do nosso tempo. Como temos manifestado o amor ao próximo? O que vamos fazer diante das atitudes inconstitucionais dos nossos governadores e prefeitos que com uma caneta dão autoridade à polícia a invadir as nossas casas, interromper orações feitas em família, exigir que marido e mulher usem máscara enquanto estão dentro do carro, só os dois? Podemos nos comportar como Ezequias, ou seja, os meus filhos e os que virem depois de mim que sofram as consequências. Ou podemos criar pontes de diálogo para aconselhá-los referente às decisões a serem tomadas. Não deveria existir outro povo mais apto para fazer isso do que nós. Afinal, somos os detentores da verdade. No próximo vídeo eu quero tirar mais lições desse texto. Por enquanto eu queria orar com você. Senhor, diante dessa palavra, há tanto para ser feito. Mas primeiro para ser feito em nós. Pedimos que o Senhor tire esse amor egoísta, esse amor voltado para nós mesmos, esse amor que só se preocupa conosco, com o nosso umbigo. Nos ensina a amar ao próximo com o amor que vem do Senhor. Porque o amor que o Senhor derrama nos nossos corações faz com que sejamos altruístas, faz com que nós enxerguemos a necessidade alheia. Ô Jesus, não queremos ser como Ezequias, que estava preocupado só com o seu tempo, com a sua geração. Não, nós queremos deixar algo construído, algo sólido para a próxima geração, para os nossos filhos. Nós queremos, ó Deus, tomar decisões hoje para que eles sejam beneficiados no futuro, para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda como cidadãos dessa terra, mas também cidadãos dos céus. Nós não podemos e não queremos nos isentar da responsabilidade social com o próximo e com a próxima geração. Essa é a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém.